Bom dia para todo mundo. Nós aqui da RH 99 estamos desenvolvendo esse projeto já há algum tempinho, aprendendo em cima do RX, dos defeitos que ele tem. Defeitos, eu digo, defeitos de operação. Ele não é intuitivo, ele é mais cartesiano, e isso dificulta, por exemplo, sobretudo aquelas pessoas que muitas psis, muitas pessoas têm dificuldade, porque realmente o RX não é fácil, não é fácil. Então, aprendendo com essa informação, a gente tentando mudar completamente uma visualização do RX, tanto que eu chamo isso aqui RX fácil ou RX3. E porque qual é o objetivo final? É ter um instrumento que seja totalmente intuitivo, que não precise de manual, tá? E que seja intuitivo, possa ser operado por qualquer um. Claro que os conceitos, etc., do Human Guide tem que estar embarcados, etc., mas não necessariamente. Como a gente assistiu ele, todo esse sistema, junto com uma IA específica, a gente carrega todas as informações possíveis daquele momento que nós estamos vendo dentro dessa sistema generativo, ele gera relatórios interessantes. Então, a todo momento, você está assistido, já interpretado, de uma forma interpretada automaticamente, não que seja definitiva, mas te ajuda a raciocinar sobre isso. Por quê? Porque nós acreditamos que o mapeamento de uma empresa ele é a coisa mais completa que tem. Assim, o objetivo do RX sempre foi entender organicamente como todo esse conjunto de pessoas se movimenta, como ele se sincroniza entre departamentos, entre duplas e equipes, como ele se sincroniza e como ele pode performar melhor ou não. Sempre teve no RX assim, a sinergia entre as pessoas, mas não a sincronia, que é um item que a gente vai falar agora aqui. A sincronização de perfis, que é diferente de sinergia. Ok, sinergia, eu sei se eu tenho positiva, negativa, teoricamente, atritos, pontos de vistas diferentes. A sincronização é diferente. Eu tenho pontos de vista diferentes de A ou de B ou de C. Mas como eu posso sincronizar dentro da cabeça dele, como eu sei que ele vai operar dentro dessa... nós temos um problema. E esse problema, ele tem que ser resolvido. Por exemplo, eu tenho uma forma de atuação diferente, que uma outra pessoa que tem mais amabilidade, isso. Como nós podemos cooperar, sincronizar, e para que isso seja mais eficiente? Ou seja, me ajudando nos gaps que eu não tenho e como tornando esse clima mais soft, talvez, mais eficiente para o grupo que a gente atua. Não está claro, talvez, para vocês aqui disso que eu estou falando, mas tudo parte, então vou começar bem do não. Tudo parte de você ter uma interface intuitiva. Nada desses conceitos, como nós temos no RX um simulador, pouquíssimas pessoas conseguiram usar. Por quê? Ele tem um defeito, ele é muito complexo. Ele demanda uma visualização provavelmente não intuitiva. E tendo isso como problema, não se usa. É isso que a gente tentou quebrar aqui. Então, primeira coisa, modificação completa do jeito de encarar uma empresa. É isso que eu vou começar a mostrar aqui. Feito isso, se isso ficou efetivamente mais fácil, mais intuitivo, onde qualquer pessoa
entende intuitivamente aonde ela está indo e é assistida por relatórios a todo momento, esse conceito de sincronização de perfis se torna mais claro, mais evidente, e o simulador interativo se torna algo mais fácil e necessário. E aonde a gente quer chegar com isso? Na utilização de um mapeamento de empresas. E esse mapeamento de empresas, apesar de não ser uma coisa muito utilizada no RH organizacional, mas vai ser, é uma questão de tempo. Tá? Então, o nosso objetivo é trazer isso de uma forma mais fácil. Tá? Bom, aí eu vou mostrar e vocês depois vão me dizer o que acharam. Tá? Eu vou compartilhar a tela e vou começar a pilotar um novo sistema, um novo RX. Ok. Pegando uma tela inteira, vou compartilhar. Ok. Bom, pessoal, é isso. Isso aqui é uma empresa, a RH 99, tem 182 fictícios aqui, gente, chutamos nomes, obviamente é sempre assim. Vocês já viram exposição minha, é sempre usando essa empresa. Tem 182 colaboradores dentro, subdivididos, e a qualquer momento eu tenho essa ponta de interrogação. O que ele faz? Ele me dá uma análise da empresa em si, como é que ela até está colocada dentro do ramo que ela atua. Tamanho da estrutura, pessoas que fazem parte lá dentro, perfil demográfico, e blá, 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 blá. Ele faz uma análise desta empresa que eu estou vendo uma bola de 182. E a qualquer momento eu posso perguntar coisas específicas. Tá, eu quero saber, ok, quanto de homens, qual é o departamento onde está concentrado o maior número de mulheres com perfil de exatas? Tá? Ele aqui vai me responder. E qualquer coisa comparativa ligada à empresa, ele vai me responder. Então, não adianta fazer um relatório gigante. Aqui tem os dados básicos. Esse é o conceito do HTML. E aqui você pergunta o que você quiser, dentro da limitação de dados que ele tem. Clicando na bola, ele me explode nos departamentos. Veja que eu ligo ou desligo essa lupa. O que eu tenho aqui? Os departamentos. Vamos tentar entender um pouquinho, tá? Aqui essas cores. Aqui ele tem uma definição de departamento, observação, o departamento de projetos tem esse B, o operacional tem esse B, é que tem gente com possibilidade, caiu já nos filtros de burnout, tá? E aqui, pessoal, ele usa as cores do Human Guide, aqui. O que quer dizer o seguinte? Teste 3, predominância das pessoas tem muita estrutura, tem o azul. Esses verdes aqui é qualidade, aqui é imaginação, aqui é exposição, aqui é força. Então, já tem uma leitura prévia da distribuição e do tamanho. Cada bola é relativa ao tamanho do peso que o departamento tem em relação ao conjunto. Tá? E mesma coisa, se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, me compare o departamento de projetos, como é que a diretoria dele é em relação aos outros, etc. Ele vai me dar uma descrição genérica, tá? Ele sempre vai. Ele vai pegar os dados que existem aqui, não todos, em detalhe, que ele não consegue administrar tudo isso, mas dados básicos eu estou dizendo o seguinte, me compare projetos com TI, me faça, aponte as principais diferenças, etc., para você começar a ter uma visualização. Ou seja, é livre para perguntar aqui. Aí eu escolho o RH. Eu tenho RH, tenho na diretoria 2 pessoas,
gerência, funcionários. Percebam que quanto mais fácil ficou que o grid que tem o RX. Percebam quanto mais fácil tem. Então, vamos entrar no RX. Olha isso aqui. Olha como é mais complexo. Eu tenho uma identificação mais fácil. Eu clicando em cima, eu tenho quem são as pessoas que compõem. E sempre aqui, resumo do departamento. Ele me dá um resumo do departamento, as principais características específicas dele, e eu posso perguntar o que eu quiser, falar assim, me explica como é que essa diretoria, que tipo, como você adjetiva essa diretoria? E a gerência? E a gerência e a diretoria combinam entre eles? O que você me aponta? E assim vai, você pode ir lá perguntando, você está começando a aprofundar. Além disso, eu tenho todos os filtros. Quem tem iniciativa, vermelho é quem não tem, assim, verde que sim, apoio vice-versa, ao contrário, aderência, a área de atuação, posso combinar iniciativa e aderência, tá? Quem serve para atendimento e suporte? Ninguém, tá? Também essa aqui, organização e precisão, criatividade e inovação. E eu posso ter as áreas de atuação, como no outro, no RX, contencioso, finanças, etc. Tá? Então, eu tenho meus filtros, os mesmos filtros, aliás, melhorados, condensados. Porque aqui, lá nós temos filtros também de quem é divulgador, quem é influenciador, ou quem é retentor, aqui ele já mostra. Se tiver alguém com essa característica, ele já mostra. Tá? Então, por exemplo, eu quero ver a Gisele. Entro na constelação dela. Tá? E automaticamente aqui me abre com quem que ela se relaciona, e ela está carregando, está construindo o perfil e a percepção de como ela é vista por esse grupo aqui de pessoas. Tá? E aqui, com quem que ela tem uma colaboração produtiva a mais ou a menos. E eu posso perguntar sempre a mesma coisa, posso perguntar, olha, me compare Camila e Gisele numa sinergia dual. Quais pontos de convergência, de divergência, me especifique, etc. Então, eu vou indo para frente. E se eu quiser mais detalhes, eu entro aqui no da Gisele, eu vejo, por exemplo, os dados dela, o perfil pessoal, aspectos menos evidentes e o perfil compacto, que nós já temos lá no RX e vocês estão já cansadas de ver isso aqui. Aqui sempre aquele fingerprint, que é a marca pessoal da pessoa. Então, dessa forma... Opa, peraí. Nós imaginamos algo extremamente, muito mais intuitivo. E agora vem as cerejas do bolo. Nós temos um simulador. No RX nós temos um simulador também. Mas olha a diferença. Vou mostrar no RX. Veja um monte de comandos aqui. Complexo. Demora. Quando ele foi feito, ele foi sendo construído para alguém que gostaria de simular um departamento e colocar mais pessoas ou menos pessoas. Mas ele é complexo. Eu posso mudar as pessoas aqui, voltar ao menu, e olha a diferença. Vamos dizer que eu queira simular um novo departamento, por exemplo, estou querendo criar um novo departamento. Eu faço uma descrição do que eu quero, dou o nome de novo, ele aparece aqui, e envio para o sistema. E ele, em base à característica, a base da base de dados que a gente tem, ele me sugere um grupo ideal, balanceado para isso.
É o 100%? Não, mas ele ajuda. Ele ajuda muito. Ele ajuda muito porque nós somos 192 pessoas. Quem é que você vai imaginar? Qual é o sistema? Está te imaginando. Ele está pegando pessoas da diretoria. Depois eu posso mudar pessoalmente. Não, esse César aqui não bate bem. Aí eu faço as mesmas análises que eu tenho disponíveis aqui. Aqui não está, porque não está funcionando essa área. Mas eu vou ter um resumo do projetado pelo sistema, em base à minha descrição que está aqui, eu posso complementá-la, deixá-la muito mais sofisticada, e o sistema vai lá buscar uma simulação, uma hipótese de departamento simulado. Ou eu posso fazer o seguinte, pegar outro departamento que já existe, clicar e alterar, pedir para alterar. Qual seria a configuração ideal desse departamento, por exemplo, de projetos? Quem pessoas novas, se eu quero determinadas características mais proativas ou menos proativas, ou mais empáticas, ou o que eu quiser, ele me dá sugestões. Ele vai randomicamente, ele vai pegando em um score e vai te dizer o porquê. Tá? E aqui, simulador. Tá, aqui é deslocamento, são as pessoas que estão acima de 100 quilômetros, isso entra no algoritmo. Recrutamento e seleção é aquilo basicamente que nós temos. Nós temos o PAC. Depois vou entrar no seleção de perfis, que é o segundo grande diferencial. Tá? PAC, ok. Eu chego aqui, tenho todas as pessoas selecionadas, vou enviar um teste, e as pessoas que responderam o teste, elas vão se tornar em cor verde aqui, e aí eu vou analisar o PAC. E dentro da análise do PAC, eu vou fazer uma comparativa entre o perfil dele e os perfis deles e o perfil de como ele imagina o grupo. E as possíveis hipóteses, tá? Sobre isso. Ok? Então, ficou super simples. Vou tirar o PAC e vou entrar dentro de simular perfis, selecionar perfis. Muito bem. Eu quero fazer uma sinergia, Geraldo, Elaine, e como coopera? Tá? E eu quero sincronizar esses perfis. Olha aqui, tem uma opção. Olha que interessante. Aqui está com 2, tá? Só um exemplo, tá? Situação. Crise de confiança na equipe. Reação, ok, é uma pessoa fictícia. Carlos, impõe sua visão rapidamente, pode intimidar. Reação de Luciana, restaura a confiança e empatia com o diálogo. Como eles se equilibram? Carlos dá a direção firme, Luciana garante escuta e engajamento. E assim, para situações de crise e situações de sucesso, que também envenenam. Equipe altamente autônoma, reconhecimento externo exagerado, como um equilibra o outro, sendo diretores, sendo gerentes, tendo um cargo de direção. Tá? No final, essa funcionalidade sincronizada de física, que o professor Miguel Nicolelli chama de BrainNet. O que é BrainNet? Quando um cérebro entra em sintonia, em sincronização com o outro, ele dá potenciais, assim, quando você conhece muito bem uma pessoa, você entra nesse nível de BrainNet. A gente chama aqui de sincronizar, porque é um pouco mais amplo. A sincronização envolve também o meio ambiente, etc. Mas ele diz o seguinte, eles começam a funcionar, as pessoas se entendem tanto, independente de eles terem sinérgicos ou menos sinérgicos, mas eles são obrigados a se sincronizar, pode ser mais dificultoso. E nós estamos desenvolvendo uma metodologia com alguns gadgets para ajudar a esses perfis se sincronizarem. Um se adiantar ao outro, entender o outro de uma forma de adiantar como ele raciocinaria
diante de um problema desse. E aí está no RH em identificar isso e tentar equalizar dentro de um departamento, identificando, por exemplo, líderes ou pessoas que estão comprometendo a equipe com posturas autoritárias, divergentes um pouco do grupo. Talvez seja melhor dividir isso, amenizar esse tipo de caso, isso diminui o burnout, etc. Para vocês entenderem, assim, onde a gente quer chegar, assim, onde a gente quer chegar com um mapeamento eletrônico, mas, obviamente, isso tem que ser posto na prática, até, por exemplo, ambientes onde são meio duros demais, talvez colocar pessoas que tenham empatia, que conseguem suavizar o suavizar o... Alguém me mandou uma mensagem, deixa eu ver. Ah, tá. Suavizar certos ambientes que podem ser tóxicos para alguns tipos de personalidades. Tá? Um exemplo do BrainNet, para entender, são as pessoas que são namoradinhas, por exemplo. Elas criam uma linguagem entre elas, elas entendem, começam a rir de coisas que ninguém entende. Isso é o BrainNet, por exemplo. O que a gente quer chegar não a ser namoradinha, só com dois. É uma cadeia de pessoas que consigam se entender focadas numa produtividade, onde basta se olhar e tentar entender. Como é que a gente chega nisso? Está sendo desenvolvida uma metodologia, um certo tipo de treinamento em cima de gadgets tipo Duo, mais sofisticado, aonde ajuda ajuda a entender o outro e tentar se antecipar e tentar sincronizar, imaginar se eu fosse ele, na cabeça dele, como é que ele raciocinaria, como ele responderia para esse tipo de coisa. Tá? Claro, eu vou dar uma parada aqui, eu vou deslogar disso aqui, e vou fazer umas perguntas, depois a gente volta a qualquer momento, tá? Espera aí, vou... Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi? Olá, é só ligar o microfone. Alguém pode levantar a mão que eu ligo o microfone? Eu acho que ele tem um microfone. Ok. Cláudia? Oi, Cláudia. Está um pouco demorado demais isso aqui. Oi, Cláudia, pode falar. Está me escutando? Estou. Ah, tá. Bom dia. Nossa, eu estou impressionadíssima. Ficou muito mais fácil. Incrível. Realmente. Não é? Olha, ficou muito mais, na minha visão, assim, você tendo é o que você falou no início, né? Quando eu abri o RX, né, que já faz um tempinho que eu não estou acessando, ficava muito focado nas pessoas. Então, para eu analisar um sistema era muito mais trabalhoso, mas eu fazia, né? Então, agora você poupou o meu trabalho, né? Na verdade, ele ficou muito mais uma análise do sistema. Eu acho que antes eu acho que é o início, né? Estou aqui elaborando, né? Como eu venho desde o Human Guide, estava focado na pessoa e foi para o sistema. Agora vocês estão trazendo o sistema para a pessoa, né? Uma visão meio que inversa ali, né? Achei muito bacana. Isso. Nossa, muito bom. Essa parte da sincronia, nossa, bárbaro, poupou, porque eu pegava muito isso, o perfil das pessoas que eram opostas,
ainda mais que eu prestava serviço no órgão público, né? Então, quando eu levei o RX para lá, o Manguide, foi na intenção de, se são as pessoas que eu tenho, eu não posso admitir novas e nem demitir, com o perfil que eu quero, o que eu extraio de melhor de cada pessoa? Uhum. Então, meu foco, quando eu usava o RX, na verdade, né, foi ver, né, esses gaps, as diferenças, e mostrar para cada um, né, justamente o que é forte em cada um e poder trabalhar isso, né, como pontos positivos, né? O que o outro complementa de mim. Então, essa parte de sincronia, nossa, ficou maravilhoso, ficou muito Então, fácil. e outra, você tem um problema específico. Você pode perguntar, que eu não mostrei porque não terminou o sistema. Mas, por Uhum. exemplo, vamos ter uma demissão em massa, coisas meio traumáticas, problemas de crise. Quais são qual é o melhor modo de se comunicar, a não ser que seja, por exemplo, talvez a pessoa esteja muito direta e sem empatia, ela tem que se aproximar com alguma pessoa de como é que é. E aí você simula qual tom que ficaria se fosse combinado com os mesmos poderes de decisão e de intervenção sobre isso. Essa é uma simulação muito interessante para se levar em conta e para ser divulgada, como é que ela funciona. É muito melhor. Temos, assim, a sinergia, você fazia isso mentalmente, o trabalho, e agora você tem a simulação, que você pode fazer isso de uma forma muito mais simples, economizando muito tempo e te adiantando. Sim. E de forma inteligível para ser mostrada para os outros, para o gestor. Olha como é que funciona aqui. Então, a gente, primeiro, em vez de gerar relatórios e relatórios, eu não estou ligando para relatórios, tem o visual e tem a resposta ali. E tem um espaço onde eu posso perguntar qualquer coisa. E ele, em alguns segundos, vai me responder. Nossa, ficou E, ótimo. e isso que faz. Agora, no simulador, não está funcionando, está só um demo aqui, meio parado, mas vai ser do arco da velha. Assim, vai ser uma coisa assim, impressionante. Porque além de você pode perguntar por voz ou por texto, eu quero uma equipe que seja assim formada por um diretor, 2 gerentes, 5 funcionários e 2 estagiários, com determinadas características que vão trabalhar num meio ambiente que seja proativo, ligado em vendas e precisa ter empatia, etc. Você tem que desenhar mentalmente que tipo de meio ambiente você vai colocar. Ele coloca e vai pegar e vai tentar adaptar e vai tentar entender, vai te dar opções de como você vai fazer essas sincronias. Uhum. Tá? Na realidade, é fazer o conjunto de pessoas, como elas podem responder. Nós estamos tirando efetivamente o foco da pessoa, a pessoa em si. Para o RX, a pessoa em si é ok, é importante. Ela é importante individualmente, tentar entender como é que ela responde, mas sempre do ponto de vista como ela está integrada aonde. Ficou Com mais quem ela é estratégico, né? Eu acho assim, ficou mais estratégico. Eu totalmente achei mais estratégico. mais estratégico, acho que dá uma ferramenta poderosa para o psicólogo, né? Uhum. Uma Organizacional, ferramenta né? uma ferramenta que é reconhecida pelo conselho, né? Então, assim, eu acho que isso empodera muito, eu acho que o psicólogo sabendo atuar bem, é uma ferramenta que só agrega ao trabalho dele, realmente muito bom. O que eu tinha mais dificuldade, Marco, quando eu usava, era o simulador. Olha, eu ralava ali, olha que eu mexia com X, hein? Eu que quis ter dificuldade de usar, eu É, não acho. Mas é que eu não consegui achar um outro jeito naquele formato. e sabe a dificuldade que Tivemos eu que ter, tinha? como tivemos que ter uma ideia disruptiva, entrar nesse circuito, começar a imaginar como se fossem átomos e constelações, fomos para uma coisa mais leve, que são os círculos, né? E E eu aí, com tinha. os círculos, graças a novos softwares que permitem essa integração com o círculo, sem ter que gastar
meses e meses na programação ajudou bastante. Eu isso, tinha mas vai melhorar. Só te falar de uma dificuldade do simulador. Eu tinha dificuldade, eu não sei se tinha essa possibilidade, sei que eu não lembro direito. Por exemplo, às vezes eu tinha que simular um grupo de trabalho. Então, não necessariamente esse grupo de trabalho estava na mesma área. Uhum. Né? Então, eram pessoas de outras áreas que não estavam. Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Só para te passar aí, já que você queria um feedback, né? Isso eu tinha dificuldade. Então, eram pessoas que estavam em áreas da empresa diferentes, mas por ser um grupo de trabalho que eu queria simular como é que seria, né? Eu tinha dificuldade, né? Uhum. Isso. Minha contribuição aí para vocês. E também tem um detalhe, que eu já vou falar agora, não vou falar no fim, depois ainda tanto não está ainda funcional, nós estamos ainda em testes, mas o modelo de negócio vai mudar também um pouco. Eu diria o seguinte, existe o RX para aquelas faixas que você bem conhece, Cláudia, e as pessoas que usam, mas ele vai poder ser utilizado com compra de créditos, e pode ser usado os créditos do HG. Vai ser um pouco mais caro, mas ele vai ter uma interface que ele pode comprar, ou seja, ele é elástico, ele pode ser configurável para pequenas empresas, se a pessoa achar que deve. Se a empresa é muito pequena, eu diria que ficar na mesma, assim, só usar o perfil pessoal, perfil compacto, algumas coisas, sinergia lá do HG. Mas o objetivo aqui é cadeia de grupos sincronizados. Como sincronizar as pessoas? Esse é o objetivo. E ele está sendo trabalhado com esse foco. Como sincronizar equipes. Como dar essa visualização para o psicólogo organizacional entender e como ele dá opções para ele poder mexer nisso. É isso. É isso que você fazia. E não poderia ser complexo. Então, tirar aquela complexidade que desestimula qualquer tipo de trabalho. Fica complicado. Concordo com você. Muito bom, muito bom. Tá bom? E alguém tem mais pergunta? Posso resolver. Está faltando algumas coisas que eu não falei, não mostrei, que é a definição de um perfil ideal para determinadas áreas, assim. Isso é interessante para se colocar como se fosse um... Não está feito ainda, mas vai ser sempre nessa linguagem, bem simples. Deixa eu ver o Carlos. Vou abrir aqui. Marco. Carlos? Opa, tá me ouvindo? Estou, perfeito. Então, antes de mais nada, parabéns, ficou realmente sensacional. Uma coisa que facilita muito, Marco, que eu estou vendo, que eu gastava muito tempo fazendo colagens, eu copiava telas para montar apresentações, e eu vejo que isso vai facilitar muito para fazer a demonstração de um setor, de uma área, de uma demonstração. Acho que facilita o nosso trabalho, mas a gente não perde em complexidade. Eu acho que você conseguiu juntar as duas coisas, a facilidade do visual, do entendimento, mas como você está falando de grupos, de equipes, de sinergia, a complexidade da leitura, ela está lá. E a gente consegue demonstrar de uma forma muito fácil. Eu achei sensacional, muito bom. Todas as informações. Por exemplo, uma coisa que eu acabo fazendo muito em projetos de gestão de mudança, que é estrutura de um grupo de projeto que está além da estrutura formal. Então, você consegue ver como poderia funcionar aquele grupo de projeto para fazer gestão de mudança, ou projetos ágeis. Isso facilita muito, né? Então, muito bom. Estou bem empolgado aí com isso. Legal. Então, legal. Isso aí nós estamos trabalhando, exatamente isso. Só quero dizer, você é um cara que usa bastante RX, eu perdi o som. Não vai perder nada. Você não vai perder nada. O outro e outra. Os dois vão... Eu não vou apagar o outro. Você simplesmente faz um swap. Eu quero uma visualização ou a segunda. Enquanto não tiver totalmente migrado e resolvido
e inteligível todas as informações que o RX dá, porque ele foi montado e ele virou uma complexidade daquele tipo de muitas opções. E muitas opções é muito ruim, porque ele não condensa. Ele, Eu parei de ouvir, você não sei se falou, você está me ouvindo. você falou, você tem relatórios que depois você tem que juntar. Ali não, ele está simplesmente juntando tudo, usando a generativa para fazer isso, e você perguntando do jeito que você quer. E, obviamente, esses relatórios vão ser enviados para algum e-mail que você queira. Então, ele tem, você quer mostrar para alguém, ou etc., você pode sempre mostrar na tela diretamente, etc. Mas se você quer complementar um relatório, um trabalho específico, você joga para você mesmo, edita e uma vantagem. Vai estar em qualquer língua. Tá? Então, é isso. Opa, o Carlos caiu. Mas eu estou escutando aqui, para mim está normal. Não, ele caiu. Eu acho que deve ser o link dele. Tá? Então, vai ser em qualquer língua. Então, por exemplo, você pode escolher inglês, espanhol, etc. Toda a interface, toda a interpretação pode estar em qualquer língua. Tá? Traduzido. Porque nós estamos utilizando essas generativas ali que fazem isso automaticamente. Tá bom? Mais alguém? Tem alguma dúvida? Acho que o Carlos está voltando aqui. Não, é. Bom, pessoal, eu não sei, eu posso mostrar mais um pouquinho. Eu sempre boto 1 hora a mais, mas como isso aqui ainda nós estamos não é nem versão beta, é pré-beta, né, ela não está completa, mas eu queria mostrar, o objetivo era mostrar o espírito, a facilidade e como a facilidade te remete a 2 coisas que a gente sempre quis que no outro sistema não dá. Sincronização de perfis, uma cadeia de perfis sincronizados, como eles podem cooperar, isso a gente vai medir e vai dizer, dar indicações para vocês de como montarem, e esses simuladores, que é a base um pouco... Os simuladores, eles são uma arma poderosíssima. EC... O que alguma pessoa quer da empresa? Eu quero saber como é que ela funciona, para começar. Vamos dizer, eu tenho uma empresa. Eu quero saber qual o potencial que eu tenho e como eu poderia melhorar. São 3 coisas que qualquer dono de empresa, gestor, quer saber. Se é aquele perfil, tem um perfil, não me interessa. Eu quero saber como melhorar em determinado aspecto. Como eu imagino que seja. Será que eu estou imaginando certo? Será que os recursos humanos que eu tenho são suficientes para isso, daquilo que eu estou imaginando? Ou é melhor trabalhar com um outro tipo de objetivo, utilizando melhor os recursos que eu tenho? São questionamentos que têm que ser feitos, são estruturais, são básicos. Mas qualquer pessoa que tem uma empresa, quer conhecer a empresa, quer saber que recursos ela tem e como ela pode melhorar. 3 perguntas. E espero que, com o mapeamento, resolva boa parte do entendimento disso. Não vai resolver 100%, mas vai direcionar de uma forma muito, muito mais objetiva. Eu não sei se tem outro sistema que faz isso. Não conheço. Desconheço. Andei procurando de uma forma orgânica desse ponto de vista. Tá? Não que nós estamos vangloriando, nem sei se é bom ser muito primeiro de tudo, porque muitas vezes não é. Mas é isso. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Carlos, você voltou? Queria completar alguma coisa? Cláudia? Não, voltei sim, Marco, mas ficou bem claro. Eu saí e voltei de novo, deu tudo certo. Para mim também está bem claro, ficou ótimo. Ótimo, agora então. É testar. A hora de testar. chegar no ar é testar.
Eu vou deixar à disposição de vocês vão ajudar a gente a depurar isso aqui, e é muito importante observações, talvez falte alguma coisa, um ponto de vista, coisa que a gente vai melhorando, até ter a versão beta oficial, que aí podemos colocar no mercado para ser comercializada, para ser utilizada para valer. Enquanto isso, eu vou informando vocês, conforme ela vai sendo desenvolvida e terminando, quem quiser e tem RX, pode utilizar. Ele vai apertar um botão de swap para entrar e vai fazer o swap e vai poder utilizar em cima da base que você tem. Muito simples, tá? E todas as observações são muito importantes, ajuda a melhorar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado para quem escutou. Espero que tenha sido claro. Às vezes eu me acho uma pessoa pouco didática, mas ok. Tá bom. Até logo, então, para todo mundo. E um abraço. Um abraço, Marco. Parabéns. Obrigado. Tchau.